gente vai continuar com o Grupo Salo, porque a história deles, um episódio é pouco. Aliás, eu tô achando que eu posso gravar 10 episódios que eu fico aqui conversando. Mas essa pessoa que tá aqui do meu lado, ele é uma pessoa que me chamou muita atenção. Quando a Maria Fernanda do Grupo Salo me contou que tinha os projetos sociais, em especial um do presídio, eu falei assim, precisa ir lá conhecer. Ela falou assim, não, a gente vai. Só que a gente vai com a pessoa que meio que idealizou e que realmente abraçou essa causa. Claro que ele tem outros que ajudam, mas foi o cara que, ó, pôs a ideia, jogou a ideia na mesa e ela e o Marcos aceitaram essa ideia e abraçaram de uma forma fenomenal. Eu cheguei lá, fiquei tão impressionada com aquilo que eu falei assim, Jesus amado, todo mundo tem que conhecer isso. Como que isso aqui não está divulgado em todo mundo e todo o planeta, mas agora vai estar. Mas eu queria dizer dessa pessoa assim, eu fiquei observando ela entrar e contar a história e ela se emocionava. Os olhos enchiam d'água. É realmente gente que se conecta. É gente que sente amor que poucas pessoas sentem. Eu não sou capaz de sentir esse amor. Eu já falei isso para uma pessoa que sentou aqui do meu lado. É um amor muito puro. É um amor que não tem fronteira. E aí eu falei assim, não tem como eu não fazer um episódio com ele e contar, para ele contar quem que ele é. Primeiro eu vou perguntar, quem é você, senhor Cláudio? Eu sou Cláudio, nasci numa cidade muito pequena no interior de Santa Catarina, que se chama Ibirama. Quando a gente foi para a escola, a gente só sabia falar alemão. Sério? Você fala alemão? Falo. Daí a gente, assim, tinha vergonha disso, né? Porque quando chegou na escola a gente tinha que falar português. E assim, tinha um pai que também, assim, muito humilde, né? Meu pai fazia calhas, né, para casa, minha mãe foi doceira. Eles fizeram isso tudo sempre para poder dar um estudo para os filhos, né? E assim, quem sou eu? Eu sou o Cláudio que adora trabalhar, certo? Que um dia sentou num banco de uma grande empresa que tinha se instalado lá na cidade e pensou assim, puxa, como deve ser bom ser diretor dessa empresa. E graças a Deus, com muito esforço, depois de vamos falar assim, de uns 10 anos, eu cheguei a ser diretor dessa empresa, né? Sério? Foi uma história realmente muito bonita. Na época, por ser uma cidade pequena, veio aquela empresa para lá, era uma empresa que na época empregou mais de 1000 mulheres, né? É mesmo? Então, a gente, como não tinha muito o que fazer naquela cidade, eu ia com o meu amigo, toda sexta-feira à noite, ele tinha a irmã dele que trabalhava lá. E assim, era uma empresa muito bonita. Imagina, o jardim era feito por Burle Marx na época. Nossa! Daí eu sentei e pensei, e ela já naquela época, ela era toda sonorizada, tinha música, e nós ficávamos do lado de fora, ela trabalhava até as 10 horas da noite, e eu pensava assim, pô, cara, como deve ser bom ser o diretor dessa empresa, né? E daí as coisas foram caminhando, isso era mais ou menos quando eu tinha assim, uns 17, 18 anos, e daí essa empresa começou a abrir vagas, e eu fui lá fiz inscrição, né? Até uma época eu fiz lá vamos falar assim, um teste, não entrei. Daí depois pensei, não, vou como peão mesmo, né? Daí eu entrei lá como preparador de pasta, que é fazer tinta, né? Fazia tinta para estamparia. E daí fui cavalgando, depois daí já me colocaram a fazer um serviço burocrático, depois disso fui cronometrista, depois fui cronoanalista, depois eu fui supervisor, e daí meu sonho era ser gerente. Só que na época não podia ser quem nascia na cidade, que nem banco na época, né? Não podia ser o gerente da própria empresa. Eu não sabia disso não. Daí eu fui promovido para ser gerente de uma outra fábrica, que ficava a 60 quilômetros. Só que o meu sonho não era esse, meu sonho era ser gerente da fábrica de Ibirama. Daí o que aconteceu? Daí começou a crise e o gerente que era de Ibirama vinha de Rodeio, que era o nome da cidade, né? E eu era de Ibirama e ia para Rodeio. Então bateu a crise para que essa despesa, tudo, daí eu consegui realizar meu sonho, né? Foi ser diretor daquela empresa que com 16, 17 anos eu sentei no banco e sonhava. Isso você tinha quantos anos? Tinha 21 anos. Realização do seu primeiro sonho. E e o próximo sonho? Não, daí assim para mim, pronto, o que eu tinha mais para sonhar, né? Ele falou assim, ó, eu estava realizado, né? E pensei, não,
Meu sonho agora é continuar aqui, né, formar minha família. E daí, de repente, veio um grande desafio. Daí eles falaram assim, olha, Cláudio, nós precisamos ter uma operação em Goiás, né? E assim, com toda humildade, eles falaram assim, só tem uma pessoa para fazer isso, que é você. Eu tenho, assim, para mim foi uma decisão muito, muito difícil, né? Porque, assim, o meu pai não queria, né? Porque nós éramos 2 filhos, meu pai, assim, tinha um apego maior por mim, né? Eu tinha um carinho até, assim, maior que o meu outro irmão por ele, né? Assim, levava onde ele queria tudo, mas, assim, eu tinha que tomar essa decisão, né? Daí eu falei para ele, não, pai, deixa eu ir lá, eu só vou montar. Daí eu volto, né? E daí desse voltar, daí foi o Cláudio para Goiás, né? Uhum. Montar uma estrutura, assim, que para mim não era um grande desafio, para mim pensava, não, é fácil. Daí isso foi em 2000, eu não me recordo a data, né? Mas aí eu vim para Goiás para montar essa empresa aqui no estado de Goiás, certo? Daí quando eu saí dessa empresa, a gente praticamente já tinha formado assim 8 mil empregos diretos e indiretos, né? Daí um dia eu estava em São Luís dos Montes Belos e recebi um telefonema do Marquinhos da Sala. Daí assim, ele educado como sempre, né? Nunca vou me esquecer disso. Tem quantos anos isso? Isso fazem agora 7 anos. 7 anos. Perguntou assim, atendi, eu perguntei quem é? Ah, o Marquinhos da Sala, estava lá em São Luís dos Montes Belos. Ele falou assim, Cláudio, estás muito ocupado? Ele já te conhecia? É, a gente se conheceu uma vez numa feira, certo? Daí ele falou assim, Cláudio, tu estás muito ocupado? Eu falei, adoro, deixa eu só fazer um parênteses, eu adoro esse jeito de vocês conversarem o português certinho. Mas vamos lá. Daí eu falei para ele assim, não, Marcos, pode falar, o que que é? Não, eu precisava falar contigo. Eu pensei, mas pode falar. Não, tu podia vir aqui na fábrica? Daí eu fiquei assim já meio desconfiado, né? Só que daí eu tinha um negócio muito forte, porque assim, o meu ideal de vida era me aposentar nessa empresa. E na época, então esse foi meu ideal de vida. E daí eu comecei a conversar com o Marquinho, conversei uma vez, conversei 2. E daí na terceira vez, quando eu fui para lá, o que me chamou muita atenção, eu falo isso para todo mundo, o Marquinhos falou assim, Cláudio, tá vendo aquele pé de jabuticaba? Sim. Eu comprei uns pés de jabuticaba para plantar, porque ele disse, já pensou que legal, o dia que esses pés começar a dar fruto, os nossos empregados poderem ir no pé e colher a jabuticaba? Então, assim, isso me chamou muita atenção, certo? Assim, no sentido de dizer assim, cara, se fosse numa outra empresa, eles iam perguntar assim, esse pé de jabuticaba dá lucro? Entendeu? Não, não dá lucro, então corta, né? E assim, lógico que teve a questão financeira também, mas assim, o mais forte para mim foi isso, O sabe? pé de jabuticaba. O pé de Será que ele jabuticaba. sabe disso? Ele sabe, entendeu? Ele sabe Que bom! disso, né? Então assim, entrei no Grupo Salo, né? E lá eu já tinha desenvolvido esse trabalho no presídio, né? Mas... deixa eu te falar, você não vai deixar eu falar nada mesmo? Você vai falar tudo Não, assim? não, pode falar. Eu tô surpresa com esse meu convidado. Ele resolve a entrevista. Tô brincando com você. Não, fica à vontade, vai perguntando. Eu queria falar para você, assim, que esse projeto, porque eu queria... De onde que veio essa ideia? Porque a idealização, o sonho desse projeto é seu. Eles são seu instrumento, eles são parceirões, mas assim, foi você que teve essa preocupação com essas pessoas? Não, assim, na verdade, o que aconteceu? Isso veio tudo, né, quando eu ainda estava na outra empresa, e daí a questão da falta de mão de obra, para ser bem sincero, né? Tá. Então, assim, puxa, essa dificuldade da mão de obra, tudo, e de repente eu pensei assim, puxa, mas por que eu não vou lá no presídio? Se lá tem 2.000, 2.500 reeducandos, que a gente chama, né, mas vamos falar assim, presos, uma palavra mais simples, disse, puxa, mas lá tem mão de obra sobrando, por que eu não vou lá? E quando eu cheguei lá, justamente tinha aquilo que o Marquinhos falou, o cara fazendo uma bola, tudo, eu pensei, por que vocês não querem costurar? Não, a gente quer costurar, o que nós mais queremos aqui é trabalhar. Então, na época, o pessoal também, assim, quem ia lá levar essa mercadoria? Todo mundo tinha medo. Eu disse, não, eu vou.
eu vou. Eu tinha uma Paraty, carregava toda a mercadoria dele numa Paraty, ia lá no presídio, levava lá para eles fazerem umas 200, 300 camisetas. Eu pegava dinheiro no caixa e levava lá e pagava eles em cash. Só que isso foi crescendo de uma forma, certo? Que daí de repente eu apresentei para a empresa, antes eu não tinha apresentado isso. Né? Não tinha apresentado. Eu disse, olha, eu já estou fazendo lá pelo menos umas 300 peças por dia, certo? Nossa. Posso continuar o projeto? E eles falaram assim, não, até pode, só que a gente não gostaria de aparecer. Essa é aquela outra da primeira empresa, da outra empresa que tinha, certo. Daí eu disse, não, mas daí não, arruma alguém, bota a empresa no nome e começa esse trabalho. E assim começou. Então você já tinha começado esse trabalho antes do grupo, na outra empresa, no Grupo Salo. Sim. E daí quando cheguei no Grupo Salo, eu vendi essa ideia para o Marcos e para a Maria Fernanda. Daí eles falaram assim, puxa, era tudo que a gente precisava. Porque assim, eles têm um negócio muito forte, que eles dizem assim, eu tenho que devolver para o mundo aquilo que o mundo me deu, né? E isso assim me impactou, porque enquanto a outra empresa ela não queria aparecer, eles fizeram questão de aparecer. Então eu disse assim, mas posso mesmo? Posso. E a gente começou com uma máquina de bordado, certo? Uma máquina de bordado lá que empregava 4 pessoas. E daí a coisa foi evoluindo, né? E a gente via assim, cara, e esse sentimento eu já trazia da outra empresa. Gente, aqui o Reeducando, ele trabalha, ele precisa muito mais do que os nossos colaboradores, certo? Porque lá eles entram muitas vezes sem ter uma escova de dente. Então a gente via que o ritmo deles era até melhor do que o ritmo que nós tínhamos dentro da fábrica. E, lógico, nada disso não acontece, não tem investimento, certo? E daí eu vi do Marcos e Maria Fernanda, através do Grupo Salo, eles dizendo assim, não, vai que a questão do investimento a gente banca. E a coisa foi criando de tal forma que a gente conseguiu com que essas pessoas lá dentro criassem essa cultura lá dentro, que eu digo os Reeducandos, de saber que acreditem na gente, porque vocês, sem dúvida lá fora, podem também acreditar que tem um mundo diferente. Né? E foi isso que a gente foi vendendo essa cultura, Hoje nós estamos com mais de 100 reeducandos lá, deve estar hoje o número de 102 reeducandos. E assim a coisa foi acontecendo, sabe? Eu vejo assim, a gente como ser humano, como Homo sapiens, a gente precisa da cultura para sobreviver, a gente precisa da cooperação. A gente não vive sozinho, não tem como você falar assim, vou viver sozinho e ponto final. Então esse é um lado, isso é uma questão de sobrevivência, a gente precisa de comunidade. E para defender a comunidade a gente tem que ter essa cultura. Por outro lado, a gente tem que se separar do olhar do outro, do ponto de vista do julgamento. Porque assim, você está ajudando uma comunidade, que não é qualquer pessoa que ajuda, aí você mesmo teve uma história, né? Mas você é uma pessoa que assim, você separa do outro, eu não vejo nunca ter passado na sua cabeça a preocupação com o julgamento do outro. E eu vou te falar uma coisa uma das coisas que eu mais tento é me separar desse julgamento do outro, porque isso segura muita gente. Mas o que o outro vai pensar se eu fizer isso? O que o outro vai pensar se eu estiver ajudando essas pessoas? E hora nenhuma eu percebi em você que isso te pegou. Isso não te pegou. Então, você é uma pessoa, Cláudio, que está acima disso. E isso é muito bacana. Então, isso para mim já é um patamar diferenciado de ser humano. Eu quero te deixar bem claro. Algum momento da sua vida isso pegou você, assim, a não ser essa empresa que não queria aparecer, assim, dessa preocupação, mas o que vão pensar de mim se eu ajudar essas pessoas? Não, assim, ó, o que acontece? Sem dúvida eu já escutei isso, né? Vai dar emprego para vagabundo, vai dar emprego para homicida, né? Mas, em primeiro lugar, assim, eu não quero saber do passado, né? E tem outra coisa, assim, eles vão dizer, porque você nunca estuprou a tua filha, tua mulher, ou você nunca foi assaltado. Só que, assim, a gente tem que partir do princípio que, hoje no Brasil, não tem prisão perpétua. Eles um dia vão voltar. E eu acho que, assim, se nós, como sociedade, a gente não fizer nada, gente, eu que conheço esse mundo lá dentro, eles vão voltar 3 vezes pior do que entraram, certo? Então, eu acho assim, o mínimo que você fizer para eles,
E isso que a gente vende, essa cultura que a gente vende do Grupo Salo, nós não queremos 1 minuto de graça deles, entendeu? E isso eles não tinham nem lá fora e muito menos lá dentro, né? E assim, e tem essa questão da alimentação também que nós damos para eles. Nossa, eu achei isso fantástico. Gente, assim, a gente brinca, né? Enquanto lá para alimentar, lá na sala, 300 funcionários, a gente gasta 50 quilos de arroz, lá a gente gasta 80. Por quê? Porque eles têm fome. 1/3 dos funcionários. Isso aí, por quê? Porque eles fazem do almoço à janta, né? Mas assim, eu sempre digo assim, planta o bem, colhe o bem, né? Então, isso lá é muito forte. Isso é muito forte. E o pessoal no começo dizia assim, claro, tu não tem medo. Lá eles trabalham com tesoura. Tu acha que eles vão fazer mal para alguém faz o bem para eles? Jamais, né? E muito, assim, a primeira coisa que o empresário fala, assim, para nós é, vocês vão lá, vocês vão ser roubados. Mas querendo ou não, às vezes a gente é roubado na nossa empresa também. E lá, dificilmente você vai ser roubado, lá. Porque eles sabem que eles podem perder tudo isso se de repente alguém for pego com uma camiseta, alguma coisa nesse sentido, sabe? E que é a única coisa que eles têm hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E me conta dos outros projetos, que eu falei assim do presidente, ele falou assim, não, calma aí, tem outros 2 projetos, e eu não estava sabendo. Não, e assim, só para terminar do presídio, tá? Eu acho que nós tínhamos o tempo todo, né? Ixi! Não, assim, ó, Tá com pressa, Cristiano? Então não, pronto. então tá, Se a não, produção não tá com pressa, tá tudo certo. Não, assim, eu vejo um tripé lá no presídio, né? Assim, é um ganha-ganha. Ganha a empresa, né? Porque assim, a gente também não é uma entidade de caridade, a gente está lá para buscar um resultado também. Em segundo lugar, o Estado, porque assim, o mais importante de tudo é que a cada 3 dias trabalhados, eles ganham de remissão. E fora isso, eles ganham do salário. O que inverte a situação, em vez da família, certo? Trazer o dinheiro para ele leva o dinheiro para a família, certo? E tem ainda uma questão de tudo que eles recebem, 25% nós temos que depositar num pecúlio. Nós temos lá preso que está com a gente 4 anos, o dia que ele sair, certo? Ele vai sair com 12, 15 mil reais. Dá para começar a vida, né? Então assim, vamos lá. Primeiro, empresa. Segundo, Estado. E terceiro, os reeducandos, né? Eu acho que eles que mais ganham com isso, porque eles saem de lá com uma profissão, certo? Então nós teríamos o outro projeto, né? Que é um projeto que a gente fala com muito orgulho, Projeto Crescer. É um projeto de uma casa espírita que estava cuidando, eu estou dizendo cuidando porque eles não tinham mais condições, de 40 crianças, certo? De mães carentes e tudo. E daí eu conheci lá quem estava administrando isso, que é o Tiago, e ele já estava para desistir do negócio. Daí eu disse, Tiago, mas o que falta? Ele disse, olha, Cláudio, falta grana, falta dinheiro. Ele disse, vamos fazer uma parceria, vamos arrumar umas costureiras, transformar as mães dessas crianças em costureiras e vamos começar esse trabalho. Isso agora já vão fazer uns 3 anos. E esse trabalho realmente começou. Você teve a oportunidade de conhecer lá, né? Então, assim, ele hoje praticamente é autossuficiente, né? Mas, assim, aquela questão, ninguém dá o peixe, né? Nós estamos dando a vara, né? E eles estão, quer dizer, produzindo, trabalhando, gerando riqueza e fazendo com que 40 crianças, 20 no primeiro turno, 20 no segundo turno, vão todo dia lá. Café da manhã, almoço, café da tarde. Eles têm curso de computação, certo? Capoeira, né? Eles fazem o trabalho de arte com eles, né? E assim, eu em nome do Eles Grupo tiram eles da rua. Isso aí, Matácia, é isso Não mesmo. dá tempo de ficar à toa. Isso. E daí nós temos o terceiro, né? Terceiro. Que assim, também a gente tem muito orgulho desse terceiro, que a gente começou a fazer isso no caso em Anápolis, que são os menores infratores. Estes realmente, assim, também sou muito apaixonado por esse projeto, porque ele é totalmente diferenciado. Nós pegamos os menores aprendizes, né, que a gente é obrigado, na verdade, a contratar na empresa, né, porque existe uma lei do Ministério do Trabalho, e a gente, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, chamamos na mesa Ministério Público do Trabalho, Juiz da Infância, quem mais? Ministério do Trabalho e a Secretaria da Assistência Social do Governo do Estado e
propomos esse projeto para eles, certo? Então, resumindo hoje, nós temos lá 22 menores, infratores, e grande maioria deles homicidas, certo? Que estão lá hoje registrados, ganhando um salário mínimo, que muitas vezes a mãe está em casa sem botar uma comida na mesa, que ela recebe salário mínimo, eles estão aprendendo uma profissão, certo? E eu fui lá na sexta-feira, e assim, o que me chamou a atenção, tem um menino lá que vai sair agora. E ele pediu, inclusive, para o juiz, para ele voltar a trabalhar e continuar a trabalhar lá dentro, né? Então, assim, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Você está me devendo essa visita, né? Sim. Nós temos que marcar temos de lá. Que ir lá. Agora eu quero que você fale assim, faz de conta que Maria Fernanda e Marcos não estão ali assistindo. O que é esses dois na empresa, assim? Quero a visão de quem trabalha com eles. Pode descer o cacete, Cláudio. Não, eu não posso. não, eles assim, não estão escutando. Não, deixa eu falar assim. Fala. Eles, lá na sala a gente usa uma expressão, né, que é uma expressão assim muito forte, né? A sala é abençoada. E esses dois são abençoados. Entendeu? Então isso é muito forte. Os dois são abençoados. Né? Assim, eu estou 7 anos na sala. Para ser muito sincero para ti, eu nunca escutei falar em crise, certo? Nunca, assim, não compra isso porque não tem dinheiro. Não compra isso porque não tem dinheiro. E assim, eu não tenho outra explicação a não ser isso, abençoado, sabe? E eu acho que isso vem muito justamente dessa cultura deles, sabe? No sentido de, vou fazer o bem, que o bem vem, né? E isso é muito forte lá dentro. Assim, Leninha, eu também queria destacar aqui que o Grupo Salo já recebeu 2 prêmios, certo? Um de inclusão social, que foi do Ministério Público do Trabalho, aqui do estado de Goiás, que eles fizeram um trabalho muito forte com os trans, né? E a Salo deixou as portas abertas, né? Inclusive a gente contratou esses trans, né? Que foi também uma experiência muito legal para a gente. E recebemos também... e que eles achavam que nem tinha outra oportunidade, Sem dúvida, sem dúvida. Hoje até assim, nós temos a Letícia lá hoje, que assim, é uma pessoa maravilhosa, ela tem um brilho, uma luz, sabe? E já várias vezes o Ministério Público do Trabalho veio lá para fazer até uma mídia com ela lá, como ela que está se sentindo. E recebemos também assim, com muito orgulho, já é a 2ª vez, né? Uma vez Marcos e Maria Fernanda até foram receber lá do presidente da República o selo pelo trabalho que a gente faz no presídio. De responsabilidade social. Social também, né? Chique, gente, do presidente. Chique. Isso. Ó, depois eu quero um autógrafo, viu, amiga? Você teve com o presidente, acho chique. E lá, assim, uma das coisas que destaca a gente em relação a isso, né, em relação a muitas empresas no Brasil que também fazem esse trabalho, é que a gente, depois que o reeducando recebeu a liberdade dele, nós estamos trazendo ele dentro da fábrica. Nós temos hoje 8 colaboradores com tornozeleira eletrônica. E a gente conseguiu criar uma cultura lá dentro com os nossos próprios colaboradores que se tornou muito normal. Tá tudo certo. Tá tudo certo, ninguém faz piadinha, ninguém brinca com eles, né? E isso faz com que eles se sentem muito à vontade. Incluídos. Incluídos, essa é a palavra certa. Santa Jabuticaba, hein, Marcos? Eu vou te falar uma coisa que eu vou ler, porque eu não queria perder isso que eu separei para você. Ontem eu sentei e eu sempre peço inspiração para as coisas que eu vou falar aqui. Eu peguei uma lição que é uma lição de Emmanuel, que ela fala dos filhos e servos de Deus, a diferença entre filhos e servos de Deus. Que todos nós somos servos, mas para você alcançar a titulação de filho de Deus, tem algumas coisinhas que a gente tem que ser. Ele fala assim, ó. Os servos são pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum ao nosso Pai. Os servos servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores, eles aguardam uma remuneração, eles podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores. Os filhos, porém, estão sempre em casa, isto é, eles permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem acima de tudo que pertencem a Deus.
é uma titulação mais alta um pouquinho. Eu me vejo como serva. As ansiedades das coisas de fora ainda me perturbam. Eu estou na caminhada. Eu não tenho dúvida que você já é um cara que tem uma titulação maior. Você é diferenciado. Não sei, é você que está dizendo. Eu estou afirmando. Pouco tempo que a gente sentou, que a gente esteve junto, sua luz não engana, não. Então, eu queria te parabenizar. A Salo tem muita sorte de ter você. Esses meninos têm muita sorte de ter você. E eu tenho a sorte de ter eles. Ai, eu queria te entregar isso aqui, que é aquela lembrança de que você esteve aqui, que você guarde no seu coração. Muito obrigado. E que eu gosto que... Só tem um problema, eu estou muito mais baixa que você, né? E meu cabelo todo arrepiado do vento, mas é não coisa faz da mal, isso é bonito. Então que você guarde isso no seu coração, que fique muito bem registrada essa história que você contou, e eu desejo que você tenha muita vida para ajudar tanta gente que você ajuda, Cláudio. Ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu.